sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. O Parlamento alvo de apreensões, ainda na sequência do caso do deputado que era do Chega, suspeito de roubar malas. O líder do PS alvo de críticas dentro do próprio PS, Pedro Nuno Santos, desvaloriza o desalinho. Vamos, pois, diretos ao assunto, ou assuntos, com o socialista e ex-presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Muito bem-vindo. Boa tarde. Permita-me começar já pela falta de sintonia no PS quanto ao tema da imigração. Pedro Nuno Santos avisou esta tarde que a análise crítica vai continuar, que é preciso identificar aquilo que correu bem e mal no passado para o partido recuperar a confiança dos eleitores. O secretário-geral socialista foi longe demais na entrevista ao Expresso ou tem razão? Não creio que tenha ido longe demais. Exprimiu a sua opinião. Suscitou um debate e esse debate é bem-vindo. Eu que leio não apenas os títulos, como também os conteúdos das entrevistas, gostaria apenas, se me permite, chamar a atenção para 2 pontos. O primeiro ponto é em relação à manifestação de interesses. O ponto essencial da entrevista do secretário-geral do PS é aquele em que ele assinala que hoje em dia o país vive um vazio, visto que o atual governo eliminou, suspendeu o mecanismo de regularização que existia, a manifestação de interesses, e não o substituiu por outro. Como o Presidente da República explicou na altura... Mas ele diz também que a manifestação de interesse não era um bom instrumento, ou que ele não considerou que fosse um bom instrumento. Ele disse que a manifestação de interesses podia potenciar um efeito de chamada, aí a doutrina divide-se. De facto, o grande efeito de chamada que existe decorre de um mercado de emprego e é preciso ter em conta, e esse é que é o ponto essencial, que um país como o Portugal, que está a crescer economicamente, que tem dificuldades de recrutamento de mão de obra, que está hoje numa situação bastante próxima do pleno emprego, que precisa, portanto, de recrutar mão de obra no estrangeiro e que tem uma rede consular e um conjunto de procedimentos e de mecanismos de regularização de fluxos migratórios que funcionam ainda com bastante dificuldade, esse país tem que perceber que a regularização dos migrantes que entram, ainda não com contrato, mas, por exemplo, com vistos de turismo, essa regularização é necessária. Nós sabemos que a AIMA está a proceder a uma regularização ad hoc, e, portanto, é preciso dar algum tempo para que se perceba qual foi o resultado desse processo, mas o país vai ter que regressar a um qualquer mecanismo de regularização. E esse é o ponto mais importante, porque é isso que distingue aqueles que percebem o que são as migrações, a sua importância para o desenvolvimento dos países e não tratam os migrantes, mesmo que irregulares, como criminosos, tratam como criminosos os traficantes, que é uma coisa completamente diferente, e aqueles que se deixam embarcar no discurso da extrema-direita, que é um discurso de criminalização dos migrantes. O segundo ponto da entrevista, se me permite, que é aquele... que eu percebo que quando se fala, ao contrário de quando se escreve, nem sempre nos ocorrem as palavras completamente certas e, portanto, percebo que a referência que o Dr. Pedro Nuno Santos fez à necessidade de partilhar a cultura tenha despertado algum incómodo, mas ele depois explica que, na prática, o que está a dizer é que todos os residentes em Portugal, sejam nacionais, sejam estrangeiros, sejam nativos, sejam migrantes, têm que respeitar a lei portuguesa.
E é isso que, portanto, sejam portugueses ou sejam estrangeiros, não podem exercer violência doméstica sobre as respectivas companheiras, não podem dedicar-se a atos criminosos, têm que respeitar a lei portuguesa. E, portanto, o Dr. Augusto Santos Silva diria que foram exageradas as críticas internas que foram feitas ao secretário-geral do Partido Socialista na sequência desta entrevista, como Ana Catarina Mendes, por exemplo. Como sabe, porque me conhece há uns anos, eu não me situo propriamente nesse registro. O que me interessa é que o debate de ideias se faça com a informação e também o rigor necessário. O debate de ideias é sempre útil. Saber se Mas não tem sido feito com esse rigor. Que tem mais razão. Por isso mesmo é que eu acho que posso e devo contribuir para esse rigor e essa informação, e é isso que eu estou a fazer. Aquilo que vamos percebendo é que o PS está desalinhado numa matéria que vai certamente ser tema de campanha nas eleições autárquicas do próximo outono. Esta mudança de discurso do partido no que toca à imigração, nesta altura, pode vir a revelar-se contraproducente? Eu estou a perguntar-lhe isto porque, por exemplo, em Lisboa, tendo em conta que a candidata escolhida é Alexandra Leitão. Não, porque em política nós precisamos de saber o que é que defendemos e precisamos saber também aquilo a que nós nos opomos. E aquilo a que, em matéria de políticas face às migrações, nós todos no PS, e não apenas no PS, os democratas portugueses em geral nos opomos, é aquilo que está tão bem espelhado no discurso da extrema-direita por essa Europa fora e na política do presidente Trump nos Estados Unidos, que é, nós opomos-nos a considerar que há migrantes ilegais, não há migrantes ilegais, há migração irregular, mas as pessoas não estão ilegais podem ser sim os seus comportamentos. Os migrantes, por serem irregulares, não são por isso apenas criminosos ou delinquentes, não devem ser deportados para os respectivos países por medidas puramente administrativas sem intervenção judicial e muito menos algemados e acorrentados. Isso é claro para nós todos os democratas, que é uma maneira de entender a migração e relacionarmos com os migrantes perfeitamente inaceitável. Isso são todas as pessoas com formação cristã o devem pensar, todas as pessoas com formação democrática o devem pensar do meu ponto de vista. E, portanto, nós precisamos de fomentar os canais legais de imigração, por isso é que, na minha opinião, foi um erro as críticas que o atual governo fez ao acordo de livre circulação na CPLP, porque é esse acordo que nos interessa, é essa gente que fala a nossa língua, que por isso mesmo tem uma integração mais fácil, que vem para cá para estudar ou para trabalhar, cuja cultura é tão próxima da nossa, que nos interessa, para além de outros, mas essa interessa-nos particularmente. E nós devemos, ao mesmo tempo que fomentamos a migração legal, os canais legais de migração e combatemos denodadamente as redes de tráficos, devemos melhorar muito a nossa capacidade de integrar os migrantes. E essas observações do Dr. Pedro Nuno Santos, em tom autocrítico, são perfeitamente razoáveis. Eu acho que nós podemos sempre fazer melhor e temos que fazer melhor do ponto de vista da integração. Agora, não podemos também pensar que primeiro vamos fazer os hospitais e as escolas para os migrantes e só depois é que vamos receber os migrantes. Não é assim que as coisas se passam. É um movimento, digamos, de influência recíproca. E então, e só antes ainda de terminar este tema, nesse sentido, fez bem Pedro Nuno Santos em recolocar o Partido Socialista neste debate e na busca de soluções? Fazem bem os socialistas quando debatem entre si sobre estas ideias, com toda a franqueza, mas, enfim, não creio que seja necessário recolocar a maneira como o PS olha para os migrantes, para as migrações e para a integração.
porque essa maneira está consolidada entre nós. Há sempre coisas para melhorar, há coisas que podem ser criticadas, sim, mas não perder de vista esta unidade no fundamental que nós temos e que, insisto, não é apenas dos socialistas, na minha opinião, é de todos os democratas e, por exemplo, de todas as pessoas que têm uma formação humanista e cristã. Augusto Santos Silva foi Presidente da Assembleia da República e todos nos lembramos da relação difícil que teve com o Chega. Ficou surpreendido com o caso do deputado Miguel Arruda e com a forma como o partido de André Ventura lidou com ele, a ponto de fazer uma espécie de cerca até no lugar onde o agora deputado não inscrito se iria sentar? Eu fico sempre surpreendido quando chega à informação notícias de investigações da Polícia Judiciária na base de pessoas indiciadas por cometimento de crimes. Como sabe, eu sou a favor da presunção de inocência e o princípio da presunção de inocência aplico a qualquer pessoa, independentemente da sua cor, da sua etnia, do seu género e também do seu partido político. E, portanto, para mim, o deputado em causa é inocente até a prova em contrário e a investigação que se desenvolva. E a investigação deve desenvolver-se pelas autoridades competentes. E, portanto, creio que a Assembleia da República fez bem, pelo que li, foi uma iniciativa do seu próprio antigo grupo parlamentar, quando pôs à disposição da Polícia Judiciária, das autoridades competentes, sob o comando do Ministério Público, a possibilidade de realizar uma diligência que passou por buscas ao gabinete que o deputado ocupava. No entanto, é um procedimento, tanto quanto me lembro, inédito, a ida da Polícia Judiciária ao Parlamento para fazer essas buscas. O que é que isso... Eu não garanto que seja inédito, não tenho memória, portanto sim, é absolutamente excepcional. Mas... Deixe-me só fazer-lhe uma pergunta. Nestes casos, o Presidente da Assembleia da República tem apenas de tomar conhecimento ou tem de autorizar? Não sendo jurista, portanto, é um daqueles casos em que, se eu estivesse envolvido, ouvia com muita atenção não só os juristas do gabinete, como o próprio auditor jurídico que a Assembleia da República dispõe, mas, portanto, com o atrevimento que a ignorância permite, eu diria que, neste caso, me pareceu tudo bem, porque foi a Assembleia da República que permitiu que essa diligência fosse realizada. E a Assembleia da República permitiu, certamente, com acordo do Presidente da Assembleia e por, digamos assim, iniciativa do grupo parlamentar cujas instalações pertence o gabinete alvo de suspeitas. Nós temos nesta altura, portanto, cerca de 1/5 de deputados do Chega já teve problemas com a Justiça e nos 8 meses da atual legislatura, 9 deputados, entre os 230 deputados, portanto, de Chega, PS, PSD e Iniciativa Liberal, 9 foram constituídos arguidos. Pergunto-lhe, Augusto Santos Silva, se está a baixar a qualidade do recrutamento na política. O que é que isto diz da Casa da Democracia e de quem nos representa? Eu olho para a Constituição de arguido tendo em conta a maneira como ela se faz em Portugal. E, portanto, o deputado A estar constituído arguido é um facto que eu tenho em conta, mas ao qual não atribuo necessariamente qualquer consequência do ponto de vista de juízo de culpabilidade. E, portanto, condenações é que importam para fazer um juízo sobre a qualidade dos deputados ou de quaisquer outros responsáveis políticos e condenações em tribunal. E essa é uma esfera completamente diferente, é uma escala completamente diferente. Não creio que seja por ver 9 deputados que estão constituídos arguidos que a qualidade do debate democrático no nosso Parlamento
esteja prejudicada, na minha opinião, que sabe qual é, ela é prejudicada pelo facto de haver uma força política que faz da violação ostensiva de quaisquer regras de cordialidade democrática a sua maneira de proceder. Uma dessas regras que foi agora muito enfatizada na sequência deste caso de Miguel Arruda é o lugar onde ele se senta como deputado não inscrito e até o questionar das normas sobre a permanência em funções de deputados com este tipo de problemas com a Justiça. Depreendo por aquilo que já nos disse que não considera necessário revisitar as normas nesta matéria, mas em relação à localização do deputado e à forma como ele deve continuar a ser integrado no Parlamento. A atribuição do lugar é uma prerrogativa do Presidente da Assembleia da República, que decide em função da informação, do bom senso e também do tipo, digamos, de afinidade política, porque no nosso Parlamento, ao contrário de outros, mas no nosso Parlamento, como em muitos outros, a distribuição espacial dos deputados reproduz aproximativamente a maneira como eles se situam do ponto de vista político e ideológico. E, portanto, parece-me absolutamente normal a decisão do Dr. Aguiar Branco quanto ao lugar que indicou para o deputado não inscrito. E os grupos parlamentares todos o que têm é que respeitar essa decisão do Presidente. Quanto às regras, eu insisto no meu ponto, eu sei que é muito, talvez, estranho que eu insista, mas é uma questão de coerência pessoal. Para mim, um deputado que é suspeito, que está indiciado ou que foi constituído arguido, como qualquer outro cidadão ou cidadã que tenha sido indiciada ou constituída arguida, é inocente até ser provado a sua culpa em tribunal. E essa ideia fica aqui bem vincada. Muito obrigada, Augusto Santos Silva, por ter vindo ao Direto ao Assunto da Tarde Política da Rádio Observador. Obrigada.